5. Qualquer homem que exija mais autoridade não a merece. Terceiro Xavier Harkonnen, discurso à tropa salusiana. A frota robô acaba de atacar nosso guarda espacial, anunciou Xavier Harkonnen de seu posto. A troca de fogo é intensa. Primeiro Mac, gritou o quarto Steph Young das telas orbitais. Xavier percebeu o aroma salgado e metálico do suor nervoso do Young. Senhor, um pequeno destacamento de naves mecânicas se separou da frota robô principal em órbita. Configuração desconhecida, mas estão se preparando para uma descida atmosférica. Assinalou as imagens e fez insistências nas luzes brilhantes que indicavam um grupo de projéteis inativos. Xavier lançou um olhar aos leitores do perímetro, informação em tempo real transmitida pelos satélites defensivos situados acima dos campos decodificadores do tio Holtzan. Na resolução mais alta, viu um esquadrão de naves piramidais que se entravam na atmosfera em direção aos campos. Vão ter uma desagradável surpresa, disse Young com um sorriso desprovido de alegria. Nenhuma máquina pensante pode sobreviver a essa aposta. Nossa principal preocupação será desviar os restos das naves destruídas, interveio o primeiro Mac. Não descuidem a vigilância. Mas os blindados atravessaram os campos decodificadores e continuaram avançando. Não aparecem sinais eletrônicos de que tenham penetrado no limite. Como passaram? O quinto Wilby secou o rosto e afastou o cabelo castanho de seus olhos. Nenhum computador poderia. De repente, Xavier compreendeu o que estava acontecendo. São blindados cegos, senhor. Young levou a vista de suas telas com uma respiração entrecortada. Impacto em menos de 1 minuto. Primeiro. A segunda onda vem logo atrás. Conto 28 projéteis. Meneou a cabeça. Não produzem sinais eletrônicos. Rico, Powder, gritou Xavier. Trabalhem com equipes de resposta média e esquadrões de bombeiros. Acho que é médica ali. Apresse-os. Ânimo. Ensaiamos isso centenas de vezes. Quero que todos os veículos e equipes de resgates móveis e aéreas estejam preparadas para intervir antes que a primeira nave se choque. Destinem defesas para repelir os invasores assim que aterrissem. O primeiro Mac abaixou a voz e olhou para seus camaradas. Terceiro Harkonnen, tome uma estação de comunicações portátil e dirija-se ao ponto de aterrissagem. Quero que seja meus olhos no cenário dos fatos. Pressinto que esses blindados contêm algo desagradável. O caos se espalhou pelas ruas sob um céu semeado de nuvens. Xavier, em meio da confusão, ouviu o uivo metálico da atmosfera torturada, quando os projéteis inativos caíram como balas disparadas do espaço. Uma chuva de blindados piramidais golpearam o chão. Com um estrondo ensurdecedor, as 4 primeiras naves cegas derrubaram edifícios, arrasaram ruas inteiras com a dispersão explosiva da energia cinética, mas sofisticados sistemas de deslocamento de choque protegeram o carregamento mortal que continham. Xavier correu pela rua com o uniforme enrugado, o cabelo suado colado à cabeça. Deteve-se ante o gigantesco edifício do parlamento. Embora fosse o lugar-tenente das defesas salusianas, encontrava-se em uma posição insegura, pois devia dar ordens de terra. Não era exatamente o que lhe tinham ensinado nos cursos da Academia da Armada, mas o primeiro Mac confiava em seu bom julgamento e a capacidade de atuar com independência. Tocou o comunicador fixo a seu queixo. Estou em posição, senhor. 5 projéteis mais se chocaram nos subúrbios da cidade, deixando crateras fumegantes, explosões, fumaças, bolas de fogo. Nos pontos de impacto, os módulos inativos se abriram e revelaram um enorme objeto que recobrava vida dentro de cada um. Unidades mecânicas reativadas afastaram os restos dos escudos carbonizados. Xavier adivinhou, aterrorizado, o que ia ver. Compreendeu por que as máquinas inimigas tinham conseguido atravessar os escudos decodificadores. Não eram mentes eletrônicas, eram
Cimex. Horríveis monstruosidades mecânicas surgiram das pirâmides destroçadas, impulsionadas por cérebros humanos extraídos cirurgicamente. Sistemas de mobilidade recobraram vida. Pernas articuladas e armas potencializadas entraram em movimento. Os corpos Cimex emergiram das crateras fumegantes, gladiadores em forma de caranguejo quase tão altos como os edifícios derrubados. Suas pernas eram tão grossas como vigas, cheias de canhões, lança-chamas, lança-foguetes e de gás venenoso. Soldado Cimex, primeiro Mick, gritou Xavier pelo comunicador. Descobriram a forma de atravessar nossas defesas orbitais. Ao largo e acima de Salusa, desde os subúrbios da Zímia até o continente mais afastado, as tropas planetárias tinham recebido ordens de agir. Já tinham separado naves defensivas desenhadas para combater nas capas atmosféricas inferiores, Kindjaus, carregadas com projéteis capazes de atravessar qualquer blindagem. A população fugia pelas ruas, presa do pânico. Alguns cidadãos estavam paralisados por causa do terror e se limitavam a olhar o que ocorria ao seu redor. Xavier descreveu aos gritos o que estava presenciando. Ouviu a voz de Vanibal Mick. Quarto Yong, dê ordens de distribuir os aparelhos de respiração. Encarregue-se da distribuição de máscaras filtradoras entre a população. Qualquer pessoa que não se ache dentro de um refúgio deve levar um respirador. Máscaras não protegiam dos lança-chamas nem das detonações de alta energia, mas as podiam livrar das nuvens venenosas. Enquanto colocavam um respirador, Xavier sentiu-se invadido pelo temor de que as precauções da tropa não fossem suficientes. Os soldados Cimex abandonaram seus blindados e avançaram sobre seus monstruosos pés. Lançaram projéteis explosivos que abrasaram edifícios e as pessoas aterrorizadas. Brotaram chamas das bocas de seus membros dianteiros que incendiaram a cidade da Zímia. Continuavam caindo blindados do céu, preparados para abrir-se assim que tocassem a terra. 28 no total. O jovem terceiro viu uma coluna de fogo e fumaça que caía dando voltas com um rugido ensurdecedor, tão veloz e brilhante que esteve a ponto de queimar suas retinas. O blindado se chocou no recinto militar situado a 1 quilômetro de distância. Desintegrou o centro de controle e o quartel-general da tropa planetária. A onda de choque derrubou Xavier e destruiu as janelas de dúzias de casas. Primeiro, gritou Xavier pelo comunicador. Primeiro, Mac. Centro de comando. Mas ao ver as ruínas, soube que não ia obter nenhuma resposta do complexo. Enquanto percorriam as ruas, o Cimex cuspiu uma fumaça verde negra, uma neblina oleosa que, ao assentar-se, produzia um filme tóxico que cobria o chão e os edifícios. Então, chegou o primeiro esquadrão de bombardeiros Kindjal. Lançaram uma chuva de explosivos ao redor dos soldados mecânicos, que derrubou tanto os Cimex como os edifícios. Xavier ofegava, incapaz de acreditar em seus olhos. Chamou de novo o comandante, mas não obteve resposta. Por fim, os centros subtáticos que rodeavam a cidade entraram em contato com ele para perguntar o que tinha acontecido e pedir que se identificasse. Terceiro Harkonnen falando, disse. Então compreendeu a enormidade do ocorrido. Com um supremo esforço, fez provisão de valor e serenou sua voz. Sou o atual chefe da tropa salusiana. Correu para o núcleo de fumaça gordurenta. Os civis desabavam ao seu redor com náuseas. Lançou um olhar aos atacantes aéreos e ardeu em desejo de deter o comando supremo. É possível destruir Cimex, transmitiu aos pilotos Kindjal. Depois tossiu. A máscara não funcionava bem. O peito e a garganta ardiam como se houvesse inalado ácido, mas continuou gritando ordens. Enquanto o ataque continuava, as naves de emergência salusianas sobrevoaram a zona de batalha e lançaram contêineres de pós e espumante incêndio. Esquadrões médicos providos de máscaras avançavam sem vacilar. Indiferentes aos insignificantes esforços dos humanos para defender-se,
Os Cimex continuavam seu avanço, não como um exército, mas sim como indivíduos. Cães mecânicos enlouquecidos que semeavam a destruição em qualquer parte. Um soldado mecânico flexionou suas pernas de caranguejo e desintegrou 2 naves de resgate que desciam para seguir seu caminho com movimentos sinistros. A vanguarda de bombardeiros salusianos lançaram projéteis explosivos contra um dos primeiros Cimex. 2 projéteis alcançaram o corpo blindado e o terceiro fez impacto em um edifício próximo, o qual desmoronou, sepultando sob os entulhos o corpo mecânico do invasor. Mas depois que as chamas e a fumaça se dissiparam, o Cimex voltou à carga. A máquina assassina se libertou dos entulhos e lançou um contra-ataque contra os Quindial que chegavam do céu. Xavier estudava os movimentos dos atacantes de longe, utilizando uma tela tática portátil. Era preciso que se descobrisse o plano global das máquinas pensantes. Dava a impressão de que os Cimex tinham um objetivo definido. Não podia vacilar ou perder tempo lamentando a morte de seus camaradas. Não podia perguntar ao primeiro Maker o que devia fazer. Tinha que pensar com a mente limpa e tomar decisões instantâneas. Se conseguisse descobrir o objetivo do inimigo. A frota robótica continuava disparando em órbitas sobre a Guarda Espacial Salusiana, embora o inimigo dotado de inteligência artificial não pudesse atravessar os campos Hotza. Talvez fossem capazes de derrotar as naves de vigilância e bloquear a capital da Liga, mas o primeiro Maker já tinha chamado aos grupos de batalha periféricos e logo toda a potência de fogo da armada oporia uma séria resistência às naves de guerra robôs. Viu na tela que a frota inimiga mantinha suas posições como se esperasse algum sinal das tropas de assalto Cimex. As ideias se amontoaram em sua mente. O que estavam fazendo? Um trio de gladiadores mecânicos lançou explosivos contra a asa oeste do parlamento. A formosa fachada ruiu sobre a rua como uma avalanche de finais de primavera. Alguns escritórios governamentais, já evacuados, ficaram à mostra. Xavier tossiu por causa da fumaça, forçou a vista e olhou para os olhos do médico que colocava uma nova máscara sobre seu rosto. Os pulmões de Xavier ardiam como se estivessem empapados de combustível e que tivessem aceso o fogo. Vai lhe fazer bem, prometeu o médico em tom um pouco convincente, enquanto aplicava uma injeção no pescoço de Xavier. Assim espero. O terceiro voltou a tossir e viu manchas negras diante de seus olhos. Agora não tenho tempo para morrer. Xavier se esqueceu de si mesmo e sentiu uma profunda preocupação com Serena. Menos de uma hora antes, tinha que pronunciar um discurso ante a Câmara de Representantes. Rezou para que estivesse a salvo. Ficou em pé e afastou o médico com um gesto enquanto a injeção fazia efeito. Conectou sua tela portátil e solicitou uma vista do céu, tomada das defesas Quindial. Estudou os caminhos enegrecidos dos graciosos e titânicos Cimex na tela. Para onde vão? Em sua mente, reproduziu o caminho seguido pelos monstros mecânicos, as crateras fumegantes e as ruínas do quartel-general da tropa. Então compreendeu o que deveria ter visto desde o começo e amaldiçoou-se baixo. Omnius sabia que os escudos decodificadores Hotza destruíam os circuitos gelificados das máquinas pensantes. Por isso, o grosso da frota robô se mantinha afastada da órbita salusiana. Se os Cimex se apoderassem dos geradores de campo, o planeta ficaria exposto a uma invasão em grande escala. Xavier enfrentava uma decisão crítica, mas já a tinha tomado. Gostasse ou não, agora estava no comando. Ao aniquilar o primeiro Mickey e a estrutura de comando da tropa, os Cimex lhe tinham posto à frente da situação, sequer de forma temporária. E sabia o que devia fazer. Ordenou à tropa salusiana que retrocedesse e concentrasse todos seus esforços em defender o objetivo mais vital, deixando o resto de Zímia à mercê dos Cimex. Embora tivesse que sacrificar uma parte desta importante cidade, devia impedir que as máquinas alcançassem seu objetivo, a qualquer custo.